Mas nós estaremos meditando, por esses dias, creio que não dê para a gente terminar hoje, a gente mostrar para os irmãos aqui, nós falamos, a respeito dos dias da criação e mostrando o que Deus nos revela através disso. Eu sei que para muitos eles podem pensar, isso não tem muita importância para salvação. E eu digo para os irmãos, não, também não tem. Se os irmãos creem em Jesus, entregar a vida para Jesus, independente disso, não tem problema, Mas a palavra de Deus assim, errais não conhecendo as Escrituras. A gente precisa conhecer a Escritura, a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Às vezes algumas pessoas assim, não, a Bíblia contém a palavra de Deus, A Bíblia, ela não só contém a palavra de Deus, como ela é a palavra de Deus. Que quando nós dizemos que a Bíblia contém a palavra de Deus, significa que parte é da palavra de Deus e parte não é. É como a gente fosse lá no mercado e comprasse um óleo composto, o óleo Maria, Acho que todo mundo já comprou o óleo Maria, que eu lembrei dele aqui agora. Você pensa que você está comprando um azeite, mas na verdade você está comprando óleo de soja com um pouquinho de azeite. E aí, naquela garrafa, naquela lata de óleo de soja, contém um pouco de azeite, Mas quando a gente pega um vidro de azeite extra virgem, ele não contém azeite, ele é o próprio azeite. E da mesma forma a palavra de Deus, a Bíblia, ela não só contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E quando ele diz assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, é porque a gente não tem a preocupação de conhecer as Escrituras, conhecer o poder de Deus. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente fala, isso aqui não é para nós, isso aqui já aconteceu, já foi cumprido e já foi mesmo quase tudo, Mas parte das profecias também são para o futuro, e a gente olhando para essas coisas, aí surgem muitas discussões de que maneira, do que é o jeito, uma coisa ou outra, quanto tempo tem para frente. Os cientistas dizem por aí que o mundo existe há bilhões de anos, E existiu, há não sei há quantos bilhões de anos existiam os dinossauros sobre a face da terra. E a gente olhando para a palavra de Deus, será que isso é possível? Ter existido vida há alguns milhões de anos atrás? Biblicamente, Biblicamente a gente não consegue enxergar disso. A palavra de Deus nós lemos outro dia, falando a respeito do apóstolo Pedro, talvez nós falamos, não sei se hoje ainda, mas ele dizendo que muitos têm por tardia a promessa do Senhor, muitos perguntam, onde está a promessa da sua vinda? Nossos pais já falaram disso, E eles disseram, irmãos, olha, não se preocupais, mas que um dia para o Senhor é como 1000 anos, Então, nós entendemos pela palavra de Deus, que Deus, Ele vai trabalhando de forma a que possa nos mostrar. Quando nós vemos que Ele fez o sol, a lua e as estrelas, assim, para que servis de sinais. Para que serve um sinal? Para sinalizar, não é? Quando você vê, está passando na rua, tem uma placa sinalizando alguma coisa, por exemplo, obras à frente, o que você entende? Tem alguém trabalhando ali na frente, Interditado, eu vou a si mesmo, Não vai conseguir passar, porque você não prestou atenção no sinal. E a Bíblia nos fala, nós já estudamos aqui sobre o profeta Daniel há 70 semanas, e nós percebemos que aqueles que estavam estudando a palavra de Deus, que fala dos magos, mas que são estudiosos dos tempos, eles sabiam que estava próximo para acontecer o nascimento de Cristo. Como que ele sabia que estava próximo para acontecer o nascimento de Cristo? Porque os profetas já haviam falado a respeito da primeira vinda dele. E da segunda vinda dele, existe profecias falando? Existe, A gente não sabe o dia e a hora, mas dá para saber a época, as estações que ele está acontecendo, quais os sinais, o que estaria acontecendo. Nós já falamos aqui também com os irmãos sobre a vinda como ladrão, e a gente vai lendo que a vinda do Senhor será como ladrão, será como ladrão, será como ladrão. Depois nós lemos lá em Apocalipse, ele diz assim, se não vigiares, virei a ti como ladrão. Olha que coisa interessante, Então a vinda dele é como ladrão, a gente não sabe o dia nem a hora, mas se nós estivermos vigiando, a gente percebe que está chegando o momento. E é isso que nós estaremos lendo um pouquinho, nós estaremos falando sobre os dias da criação, o que ele tem a ver com isso. O texto que nós lemos aqui inicialmente, alguém pode estar perguntando, no livro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10 que nós lemos. E aí Jesus, Deus falando
a esse respeito, né? Isaías 46, 9. Vamos ler de novo, nós já lemos no início. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10, para nossa meditação nesta noite. Eu vou ler o 9, os irmãos leiam o 10, por favor, né? E a gente vai lendo junto. A palavra de Deus diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Amém. Mas perceba-se ele falando, olha, lembrai-vos das coisas passadas, lembra o que aconteceu no passado. E por que eu preciso conhecer o passado? Porque no versículo 9, no versículo 10, diz assim: porque eu, Deus, eu anuncio o fim desde o princípio, né? Então, se a gente quer saber o que vai acontecer no fim, eu preciso olhar desde o começo para me entender. E quando a gente olha desde o começo, porque as coisas que foram acontecendo foram servindo de sinais para que nós entendêssemos o que vai acontecer no futuro. Então, tudo que foi, às vezes as pessoas estão preocupadas que precisa cumprir a lei, e um guarda o sábado, e não guarda direito, e acha que tem que fazer isso, e acha que tem que fazer aquilo outro, mas não é isso que diz a palavra de Deus. Aquilo foi uma sombra que estava apontando para uma realidade futura. Paulo escrevendo, né, na carta de Gálatas, ele diz assim que o fim da lei é Cristo, né? O que isso significa? Que toda a lei, ela vai apontando para Cristo, ela chega em Cristo. Em Cristo se cumpre toda a lei. E se eu quero entender toda a vontade de Deus, eu preciso dar uma olhadinha para a lei, para que eu possa compreender e perceber o que está acontecendo, né? Então o texto diz assim, olha, que eu anuncio o fim desde o princípio, desde o começo. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, né? Então, as coisas que ainda não sucedeu, nós percebemos que Deus já falou a esse respeito. E eu quero ler mais um versículo antes de nós ir para o nosso tema que nós estamos trabalhando, no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Veja que Deus, ele não vai fazer nada sem antes ele fale, que ele conversa, que ele revela aos seus santos profetas, os seus servos. Então perceba que desde a antiguidade foi dessa forma. Veja que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, o que ele faz primeiro? Ele vai falar com Abraão, né? Ele só ocultaria eu alguma coisa de Abraão? Podia ocultar ele a Deus. Falou, não, vou falar para Abraão o que vai acontecer. Foi lá e falou com Abraão. Quando nós percebemos todas as nações que oprimiram Israel, nós vamos ver o livro do profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, nós vamos ver que havia profecias que Deus traria o juízo, que Deus traria os castigos. A gente vai observando que tudo aquilo que aconteceu se cumpriu quando Deus chama Abraão e faz promessa. Ele diz assim, olha, por onde você pisar a planta dos seus pés eu tenho dado em possessão para a sua posteridade. E Deus deu para a nação de Israel? Deu. Eles a possuíram a terra, porque Deus havia prometido. Assim como lá atrás, no livro de Gênesis, nós vamos encontrar uma profecia quando Adão e Eva eles pecam. Há uma profecia que falando a respeito da serpente, que ela rastejaria, que ela comeria o pó, e que diz que ele suscitaria da descendência da mulher um varão que pisaria a cabeça da serpente. Não lembra? Lá em Gênesis. De quem que era esse varão que ele estava falando? De Jesus. Veja em Gênesis, quando ele é tirado do Éden, ele está falando que Jesus viria. Então veja que Deus, ele promete, ele cumpre com suas palavras. E a gente olhando, então, falando a respeito dos dias da criação, o que tem a ver os dias da criação? Por que é importante nós conhecermos os dias da criação? Porque quando nós lemos, olha, no primeiro dia Deus criou isso, criou aquilo, a gente vai lendo, olha, tudo bem, Deus criou, isso já está no passado.
Mas o que nós podemos ver que Deus vai fazendo a respeito dessa criação? Quais são as figuras? O que está por trás de tudo isso? E é o que a gente pretende conversar e tratar com os irmãos a respeito da criação. Tá bom? Para nós falarmos da criação, nós temos que ir lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a gente vai ler de 1 a 5, né, que está falando a respeito da criação. Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã do primeiro dia. Esse é o primeiro dia da criação, todos nós lemos. E aqui, irmãos, a gente vai, antes de nós falarmos disso, olha, eu fiz uma pergunta lá para os irmãos do grupo: olha, por que Deus criou o mundo em 7 dias e não em 1? Os irmãos acham que Deus teria capacidade de fazer o mundo em apenas um dia? Em 1 hora, ele podia dizer, porque Deus disse e aconteceu. Mas por que Ele não faz em um dia e Ele faz em 7? Né? Aí no 7º dia, Ele termina a sua obra e Ele descansa da sua obra. Aí fica uma pergunta para nós. Eu pedi para alguém ler para mim, no livro do profeta Isaías. Eu saí de Isaías, mas eu vou voltar para Isaías. Deixa eu pegar minhas marcações, que daí eu posso riscá-las, fica mais fácil, né? Livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 28. Ainda mais um, livro de João, Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Olha, por esses 2 versículos que nós estamos falando, olha, diz assim: Jesus como homem dizendo a respeito do Espírito, olha, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho. Ele não descansou, ele continuava trabalhando. No versículo que nós lemos de Isaías, ele fala assim: olha, Deus o Criador, Ele não se cansa e nem se fadiga. Se Ele não se cansa e Ele não se fadiga, por que Ele descansou no 7º dia? Aí fala: não, pastor, mas a palavra descanso é que cessou e que tudo mais. Ok, a gente pode até entender, mas por que 7? E 7, descanso. Quando vem a lei, a gente não vai falar disso, já falamos uma outra ocasião, mas quando vem a lei, o que acontecia com o dia 7º? Dia de descanso. Todo mundo não pode fazer nenhuma obra no dia 7, porque é um dia de descanso. Mas por que tem que descansar se Deus ele continua trabalhando, Ele não parou de trabalhar? Jesus, como homem, Ele fazia milagres ao sábado, e por isso gerou uma grande confusão entre as pessoas, né? Porque ficavam ali: olha, é sábado, não é lícito fazer essa obra. Ele fazia. Esse era meu pai, ele trabalhou até agora, eu continuo trabalhando. Se Deus não cansa, se Deus não se fadiga, por que então que Ele descansa no 7º dia? O que isso está mostrando para nós? Quando nós lemos, né, eu pedi para os irmãos, eu falei, mas só para a gente deixar pronto aqui, no livro de 2 Pedro, alguém quer achar para mim, por favor? Livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. É 3:8, 2 Pedro. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. Por que ele faz essa observação? O salmista também ele menciona, né? Não peguei o livro de Salmos, mas ele também menciona a mesma coisa. Olha, para Deus um dia é como 1000 anos e um ano como 1000 dias. Perceba que ele faz essa relação a respeito disso. Então, quando nós olhamos para cá, e do texto que nós lemos, né, nós vemos aqui que ele faz isso em 7 dias, no 7 descansa, e nós percebemos que a história da humanidade, que alguém diz que pode ter milhões de anos, mas na verdade, biblicamente, né, nós estamos aí fechando 6.000 anos, o 6º dia, né? Então tem comparação, o que foi acontecendo, nosso objetivo, né, nesses estudos é ver o que aconteceu em cada dia e o que aconteceu em cada milênio, né? Tem um pastor aí, chama Felipe, né, tem o Moncar, não está aí, mas ele comprou, tem um estudo, ele desenvolveu um mapa que é bastante interessante, que ele foi pegando, né, desde a idade mencionada de cada descendente de Adão para cá, ele vai fazendo as contas e vai vendo o que vai acontecendo e colocando lá, né? E eu não posso, até tive acesso ao mapa, mas ele é pago, não posso colocar, disponibilizá-los, né? Ele é pago. E a gente vê o que vai estar colocando. Os irmãos que tiverem acesso um dia, pedir para o Lancar se de repente mostrar para os irmãos, a gente vai entendendo que é muito interessante aquele mapa. Mas a gente vendo aqui, vamos ver o texto, né? Então ele diz assim, olha, no livro de 1 Gênesis, assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que ele está falando? Que os céus, a terra foi criado por Deus. Então não tinha, então houve um princípio, né, que ele foi, diz assim, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então perceba que a gente começa observando as informações que nos é dada, né? Há pessoas que dizem, não, houve uma explosão atômica há bilhões de anos, há não sei o que lá. Biblicamente, pode ser até que Jesus, que Deus tenha feito o mundo antes da sequência do primeiro dia, fazer as coisas, que estava numa época de caos, mas o que ele disse, a terra era sem forma e vazia, não havia nada na terra. Se não havia nada na terra, poderia haver dinossauro? Era vazia, não tinha dinossauro, então isso não podia acontecer. E ele fala que a terra era sem forma, vazia, então não era quadrada, não era redonda, não tinha uma forma, não tinha nada nela, e diz que a única coisa que havia, perceba que o que existia era treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. A terra era sem forma e vazia, tinha trevas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, se o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, existia água nesse vazio, nessa terra sem forma, nessa terra vazia que existia. É isso que nos diz o texto aqui inicialmente. E desse momento para frente, Deus começa a nos dar alguns detalhes, né? É lógico que se a terra era sem forma e vazia, e foi Deus que fez os céus e a terra, Deus fez ela sem forma e vazia. Mas quem fez ela sem forma e vazia? Foi o próprio Deus, e não nenhuma explosão que existia, mas ele fez daquela forma que estava ali. E a partir desse momento ele começa a ordenar as coisas que estavam sobre a terra. Quanto tempo daqui para trás? A Bíblia não fala, ele diz que no princípio era desse jeito, mas desde que começa a colocar coisas na terra, né, nós vamos perceber que ele especifica tempo determinado que está acontecendo as coisas. Então nós vemos aqui, o que Deus cria então no primeiro dia? Versículo 3, pode ler alguém aí. E disse Deus, haja luz, e houve luz, né? O que Deus cria no primeiro dia? Luz, só a luz, nada mais do que a luz. Mas perceba, os irmãos, que Deus não criou o sol, Deus criou a luz. Há um dito que o sol tem luz própria, pode ser que tenha, né? Não sei, mas Deus criou a luz e não tinha sol. Como é que era a luz? Eu não sei, a Bíblia não dá detalhe, mas ele cria a luz. Então veja que Deus cria a luz, e aí diz assim, e viu Deus que era boa a luz. Deus não fala que tudo aqui era bom, ele não diz que as trevas eram boas, ele diz que a luz é boa, né? Treva não é boa. Quando nós vemos no Novo Testamento assim, que aquele que está em treva, né, aquele que não tem Deus, ele continua em treva.
E a pessoa que está em treva não é uma coisa boa. Bom é estar na luz, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente a esse respeito. Mas o que ele diz? Olha, Deus cria a luz é boa. E aí, o que Deus faz? Ele faz uma separação, ele separa a luz das trevas. O que era só trevas, agora passa a existir também uma luz, fazendo separação, luz e trevas, isso no primeiro dia. E diz assim, e Deus chamou a luz dia. Outra coisa, não é o sol que determina quando é dia e quando é noite? Não tinha sol, mas Deus fez o dia por causa da luz. E aí diz assim, e as trevas chamou noite, e também não havia lua. Deus não havia criado a lua, foi feito só em que dia? Quem pegou os dias da criação, Deus cria isso quando? Só ao quarto dia. Irmãos, a gente vai perceber assim, olha, Deus ele vai criando as coisas no primeiro, segundo e terceiro dia. Do quarto dia para frente, tudo que Deus cria, por exemplo, no quarto dia está relacionado ao primeiro dia, no quinto dia está relacionado ao segundo, no sexto dia está relacionado ao terceiro. Mas é dessa forma que a gente vai perceber na criação. Então veja que Deus cria a luz, e a luz passou a ser dia, e as trevas noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. Perceba que aqui a gente vai perceber isso também. Deus, por isso que o povo judeu, inclusive, ele primeiro vem o dia, depois vem a noite. O dia muda sempre às 6 da tarde, inicia um dia, porque ele diz que foi primeiro à tarde e depois a manhã, primeiro à noite, depois a manhã. Bom, aqui é o que Deus fez. Deus fez a luz e Deus criou, fez a separação entre luz e trevas. Muito bem. E o que isso tem a ver, o que isso indica para nós a respeito, o que está mais profundo do que isso? Se nós fizermos uma análise, nós vamos fazer, do primeiro milênio, nós vamos perceber que o primeiro dia ele está relacionado exatamente ao primeiro milênio, entendendo para os irmãos que o primeiro dia se trata o primeiro milênio, desde o dia 1 até o ano 1000, então o primeiro milênio, depois o segundo do 1001 até 2000, e a gente vai perceber o que vai acontecer nesse período. Então a gente vê aqui, olha, o que Deus faz, a luz é boa, treva não. Agora que a gente for ler, irmãos, vai perceber que tem uma coisa interessante. No segundo dia, Deus não fala o que ele fez que era bom. Nos demais dias ele fala, mas no dia 2 ele não vai falando, a gente não chegou lá ainda, não tem importância, a gente vê isso ainda aqui, Então nós vamos estar percebendo essa relação. O que Deus faz? A primeira separação, luz e treva, e nós vamos perceber que essa separação, ela começa acontecendo desde o Éden. Por que desde o Éden? Nós vamos ler o texto aqui, mas lá no Éden, quando foi colocado Adão e Eva no Éden, havia pecado? Não. O homem conhecia o pecado? Não. Conhecia o bem? Só o bem. Não havia pecado. E a gente começa percebendo que o Deus faz no primeiro dia da criação da luz está relacionado exatamente com isso aqui. Vamos dar uma lida no livro de Gênesis ainda, no capítulo 3 de Gênesis. Eu não vou ler tudo, irmãos, porque o texto é bem longo, ele tem bastante versículos aí, mas aqui, disse Deus, vamos ler o versículo 1, 1 e 2. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim? Alguém leu 2 para mim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Verso 3. Aí na sequência vamos pular para o versículo 5, Deus sabe que no dia em que ele comerdes, e se abrir os olhos, sereis como Deus,
Olha, irmãos, a gente percebe aqui a primeira coisa, olha, se vocês comerem, vocês vão passar a ter conhecimento do quê? Do bem e do mal. O bem ele já tinha o conhecimento, então a luz, nós vamos perceber que a luz está relacionado exatamente ao bem, aos servos de Deus, as pessoas. Nós vamos ver isso no Velho Testamento, falando os filhos da luz, os filhos das trevas, a gente vai ler daqui a pouquinho, mas a gente percebe o seguinte, Deus coloca lá todas as árvores, Ele coloca 2 árvores, que eles não poderiam comer do fruto, né? Uma é essa aqui, a outra qual que era? Tinha uma outra árvore lá, árvore, hã? A árvore da vida estava lá, que eles não podiam comer do fruto, e nem dessa do bem e do mal. Então perceba que havia 2, essas 2 você não pode comer, né? E essa aqui você não pode comer por quê? Porque o dia que vocês comer, vocês vão passar a entender o bem e o mal. Não é que Deus era ditador, não é que Ele queria manter as pessoas debaixo do seu jugo, não era nada disso. É que Deus sabia que a partir do pecado o homem passaria a sofrer. Então Deus, poupando o homem do sofrimento, porque o homem vivia no jardim, havia abundância, não havia doença, não havia morte, não havia pecado, era só a presença de Deus. Eles conversavam com Deus ali pela manhã, pela tarde. E aqui nós percebemos que eles vão e comem, eles obedecem. E na sequência do texto, né, os irmãos conhecem, os irmãos podem fazer a leitura para casa, que diz que a partir do momento que eles comem, né, no versículo seguinte, né, no versículo 7, então foram abertos os olhos e ambos conheceram que estava nus e cozeram para si aventais. Aqui nós percebemos que a partir do momento que eles comem, eles passam a enxergar que eles estavam nus. Já começa atendo à maldade. A partir daí eles começam a perceber, porque quando Deus passa, na viração do dia ele se esconde, e aí Deus pergunta o que havia acontecido, eles falam, e aqui no versículo que eu havia mencionado, né, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui eu não marquei o texto, mas logo para baixo aqui, um dia ele vai falando que vai surgir alguém que vai dominar ali, da semente dela, né, seria um homem que iria pisar a cabeça da serpente. Então perceba, irmãos, que a partir do momento que eles comem, eles desobedecem a Deus, passa a ter o conhecimento do mal, porque do bem ele já tinha. E o mal, nós vamos perceber aqui que a criação da luz, ela está relacionada ao bem, e das trevas o mal, né? Nós vamos perceber então aqui, né? No livro de Deuteronômio, quando o povo vai assumir a terra, Josué, né, ele diz assim, olha, que foi colocado, eu te coloco entre vós hoje a vida, ou melhor, Josué não, na escolha, vamos ver o texto, né? No livro de Deuteronômio 30, versículo 19, é a respeito da bênção e a maldição. Isso mesmo. Então perceba, irmãos, que agora coloca, olha, passa a existir a vida, passa a existir a morte. O que Deus assim, olha, eu aconselho que você escolhe a vida, mas perceba que a vida depende da escolha de cada um. Então nós vamos perceber que, olha, no que foi criado luz, o que isso representa? A criação do bem e do mal já no primeiro milênio da história. Como assim, pastor? O que aconteceu no primeiro milênio da história? Os irmãos vão perceber que depois que eles são colocados fora do jardim, a Bíblia fala que depois do pecado nasceram-lhe quantos filhos? Adão e Eva, quantos filhos nasceram quando eles são colocados fora do jardim? 2, primeiramente, evidentemente, primeiro, né? Quem que eram os filhos? Abel e Caim. Isso está no livro de Gênesis, no capítulo 4. Né? Vamos ler o capítulo 4. Gênesis, capítulo 4.
deu à luz a mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Então perceba, irmãos, que aqui nós vamos perceber que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra, é isso, né? Então veja que parece dois filhos normais, né? A família cresceu e começou, está tudo certo. Mas o que nós vamos perceber aqui? Nós vamos perceber que ao passar do tempo, né, eles fazem uma oferta, e por Caim ser lavrador, está tudo no texto aí, aqui a gente só está contando a história para não precisar ler, os irmãos lá em casa. Ele faz uma oferta. O que Caim oferece sobre o altar? O que ele era? Lavrador da terra. O que ele traz? Os frutos da terra. E Caim, e Abel, ele era pastor de ovelhas. O que ele traz para oferecer? O animal derrama seu sangue. O altar, aparentemente, qual que era mais bonito? De Abel ou de Caim? De Caim tinha frutos, talvez era colorido, imagina, vários frutos diferentes. O altar de Abel, o que tinha? Sangue, um animal morto, era feio. Mas para qual que Deus se atenta? Qual que Deus recebe? O de Abel. Perceba, por que o de Abel? Mas a gente vai perceber aqui algumas coisas, desde o início aqui, nós vamos perceber que Caim, ele está ali na figura, a gente vai perceber uma figura, uma representação do diabo até aqui, e de Abel de Caim, e Abel de Jesus, né? Porque, olha, o sangue que foi derramado, o cordeiro, está apontando para Cristo. Quando a gente percebe que Deus recebe o sacrifício que foi feito por Abel, o que acontece com Caim? Está tudo aqui no texto, mas a gente conhece, vai contar de cabeça, né? Ele fica irado, ele se revolta e Deus repreende. Olha, se você se arrepender, o seu sacrifício vai ser aceito. Mas aqui ele diz, no versículo 8, vamos ver no versículo 8. Alguém que achar pode ler. O seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Até o 10, vamos ler o 9 e o 10. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Perceba, irmãos, que ele mata o seu irmão. E aqui nós vamos percebendo aqui que a partir daqui a gente começa a ver que está ligado aos filhos da trevas, descendência de Caim vai estar representando as trevas, e nós vamos explicar até porquê. Perceba que quando ele mata o seu irmão, que é o primeiro homicídio relatado na Bíblia, a respeito desse texto aqui que nós lemos. Quando nós lemos outro dia, falamos a respeito da origem, astúcia do diabo, os irmãos lembram? O diabo, ele foi homicida desde quando? Quem foi o primeiro homicida no princípio? Caim. A Bíblia fala que quando o diabo mente, ele fala do que é próprio, porque ele é o pai da mentira. O que acontece quando Deus pergunta para Caim sobre o seu irmão? Eu sei lá, eu sou guardador dele. Ele já conta uma mentira. Perceba que está relacionado com as trevas aqui. Aqui quando nós falamos de Abel, diz assim, a voz do sangue do seu irmão clama desde a terra. O sangue dele que foi derramado sobre a terra estava clamando. Quando a gente olha para Cristo, o sangue dele também foi derramado sobre a face da terra. Mas seguindo ainda no versículo 11, olha aqui, versículo 11, falando a respeito de Caim. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não darás mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e a tua face me esconderei, serei fugitivo, vagabundo na terra, e será que a todo aquele que me achar me matará. Então, a gente vai continuar lendo o texto, mas só perceba aqui, o que acontece com Caim quando ele mata seu irmão? Ele se torna
maldito, Deus amaldiçoa a ele. Então, irmãos, perceba que uma pessoa que é amaldiçoada por Deus, ele está em luz ou está em trevas? Está em trevas. Então a gente percebe aqui que a partir desse momento, Deus começa a formar duas nações. Eu falo assim, mas Abel morreu. Sim, Abel morreu. A gente vai perceber que depois que Abel morre, a Bíblia fala que Eva, Adão, eles tornaram a se conhecer e deram à luz, tiveram um relacionamento e deram à luz a um outro filho, que o nome desse filho era... E a gente vai perceber, não sei se os irmãos já leram a genealogia, de que descendência vem Abraão, de que descendência vem Jesus? De Caim ou de Sete? Não é? Então Deus forma duas descendências, luz e trevas. Alguém pode falar, mas será? É. E essa descendência de Caim, ela dura até um período de tempo, depois ela é extinta de sobre a face da terra, né? Os irmãos sabem quando que essa descendência ela é extinta? Quando que ela termina? O Vodair levantou a mão lá. Foi no dilúvio. Por quê? No dilúvio não morreu todos o ser vivente da terra. E quem que entra? Noé com a sua família. Noé era da descendência de quem? De Sete. Então, a descendência maldita, a separação da luz e das trevas, ela termina lá no dilúvio. Ah, mas depois não surge novos? É lógico que surge, né? Mas a gente vai falando do primeiro milênio, o que aconteceu. Eu disse para os irmãos aqui, se os irmãos pegarem, né? Tem um mapa que o pastor lá fez, os cálculos, até o final do primeiro milênio subsistiram essas duas famílias, essas duas descendências. Muito bem, aí nós temos o versículo 15, vamos lá um versículo 15 aí desse mesmo capítulo que nós estamos lendo, que é o capítulo 4, né? 4. Versículo 15. Alguém pode ler, por favor. Porém disse, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor o sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Isso mesmo. Então, Deus coloca um sinal, porque ninguém pode matar a ele. Se alguém matar, ele vai ser castigado 7 vezes mais. Aí nós começamos, na sequência, irmãos, tem aí, eu vou ler alguns versículos, tá? Para que a gente possa ficar mais fácil. A gente vai começar a ler um pouco sobre a descendência de Caim. No versículo 16, assim, e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, ao lado oriental do Éden, e conheceu Caim a sua mulher. Lembrando, os irmãos, essa palavra conheceu, que nós lemos aqui, não é que é o conhecimento que nós temos, alguém chega lá e encontra alguém, oi, como é que você chama? Ah, eu sou, como é que ela chama? Não sei se tem o nome dela aqui, né? Eu sou fulano, ah, prazer, tudo bem, né? Quem que era a mulher de Caim? Eles se casavam entre os irmãos, a gente percebe que era normal. Nós vamos falar um pouquinho disso também, a respeito depois de Noé, que Deus mandou novamente que eles frutificassem a terra. Como é que eles casavam? Entrou na arca quem? A gente vai falar isso depois, mas entrou na arca quem? Noé, sua esposa. 3 filhos com suas esposas. Só. Como é que foi multiplicado a nação? Quem se casava? Os filhos, primos, parentes, não tinha outro jeito. Tinha de ser dessa forma. Depois, na lei, isso foi proibido, mas antes não. Então, aqui, até uma pergunta, né? Quantos filhos tinha Adão e Eva quando eles foram expulsos do jardim? Ele falou 2. Eu não sei quantos tem. Depois que eles saíram, fala de Abel e Caim. Mas e no jardim? Mas a gente nunca pode esquecer que a ordem que Deus deu para ele foi crescer e multiplicar. E foi feito Adão e Eva adulto. E diz que eles não tinham dor para ter filho, porque assim, será multiplicado, a partir do momento que ele peca, será multiplicado as dores do parto. Olha, só pode ser multiplicado alguma coisa que alguém tem, não é? Imagina que alguém chegar assim para mim e assim, olha, eu dou para você 1 milhão do que você tiver no bolso. Não sabe quanto que eu vou ganhar? Nada. Não tem dinheiro. Então, se 1 milhão de nada é quanto? Nada. Então, como é que seria multiplicada a dor se ela que não tinha dor? Então, ela tinha alguma dor, mas não muito. Então, ela já tinha filhos. Embora a Bíblia não fale, porque a partir da queda do homem, e que isso é especificado no jardim, não fala, né? Você não acredita que Adão e Eva se conheceram,
conhecimento que fala aqui no versículo 17. E conheceu. O que é o conheceu? Então, o que eles conheceu? Né? Então, a gente observa assim, olha no versículo, a gente vai voltar, mas olha, dá um pulinho no versículo 25. Alguém lê para mim, por favor. Conhecer a sua mulher. Tá bom, espera um pouquinho. Como assim? Tornou a conhecer? Ele tinha desconhecido dela? Tornou a conhecer que ele teve relacionamento físico com ela. É isso que está falando o texto aqui. Embora no Éden não fala, mas ele foi colocado adulto e a ordem foi isso. Quantos anos Adão viveu no Éden? Eu não sei falar para os irmãos, porque é narrado quando eles são colocados fora do Éden, mas no Éden eu não sei quantos anos eles viveram. Porque a gente observa aqui, veja o texto, a gente leu que nasceu Caim e nasceu Abel. E aí, na sequência, um matou o outro. Mas espera aí, um era pastor de ovelha, não era criança. Ele já tinha crescido. Quanto tempo passou? Não sei, mas ele já era pastor. O outro já era lavrador. Os irmãos imaginou uma criança de 1 ano lavrando a terra? Não, ele já tinha conhecimento. Ele já era adulto quando isso aconteceu. Embora a gente lê 2 ou 3 versículos, tudo isso já aconteceu. Porque a Bíblia narra para a gente o que é importante para o nosso conhecimento. Tá bom? Então vamos seguir, senão a gente não termina aqui, né? Então, muito bem. Então, ele teve, colocar o sinal que eu matasse. Aí ele tem a sua filha, né? Nasce-lhe alguém. Versículo 17. Não sei se eu li, acho que não, né? E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu luz a primeiro filho de Caim. Como é que ele chama? Enoque. E edificou uma cidade e chamou o nome daquela cidade conforme o seu nome, Enoque. Então, a primeira cidade que ele edifica é Enoque. A hora que nós formos ler Abel, irmãos, presta atenção. Os irmãos lembram de um Enoque que foi arrebatado, o 7º depois de Adão? Não é esse Enoque. Esse Enoque aqui é da descendência de Caim. Na sequência dos textos, a gente vai encontrar que depois de Enoque, no versículo 18, fala que nasceu Irade. De Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Também nós temos esse nome de Lameque que existe na outra descendência, né? Aí no versículo 23, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Ou seja, ele mata 2 pessoas. Porque 7 vezes Caim será castigado, mais Lameque 70 vezes 7. Olha que coisa interessante. A gente encontra o número 7, encontra o número 70 vezes 7. Quando a gente vai lá para os evangelhos, a gente vai lembrar desses números, não lembra? Lembra que alguém chega para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, eu te digo 70 vezes 7. Quando a gente leu sobre o profeta Daniel, falamos de 70 semanas de Daniel, 70 vezes 7. Perceba que o número não está aqui por um acaso, mas a gente vai multiplicar, vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Então, o que a gente observa aqui? Que Caim ele tinha um coração mau, voltado para as trevas, ele foi o filho das trevas, nasceu a descendência das trevas. E se nós observarmos aqui, nós vamos ver que do outro lado, vamos ver a outra descendência. Veja na próxima descendência, também não vou ler todo porque o texto é bem longo, mas no livro de Gênesis, no capítulo 5, aqui nós estamos finalizando o 4, depois ele continua falando no versículo 5, dessa descendência de 7, que Adão tornou conhecer a sua mulher e teve um filho, e o filho é 7. Perceba que a geração que vai ser contada depois, na geração de Cristo, nas demais gerações, é citado essa geração que vem daí, no capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler o primeiro aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro, depois eu vou mudando com os irmãos para ficar mais fácil para a gente ler, tá? A genealogia de 7, para alguns está aí, diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e o abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou a um filho a semelhança conforme a sua imagem, chamou o seu nome Sete.
Então perceba que aqui eu não sei quantos anos Adão viveu no Éden, eu não sei quantos anos que ele tinha quando teve Abel, quando teve Caim, das demais filhos não é mencionado. O que ele menciona é que quando Adão tinha 130 anos, né, ele gerou a um filho que chamava Sete. Aí começa essa descendência. No versículo 6, alguém lê para mim o versículo 6? 705 anos e gerou a Enós. Então nós temos Adão, Sete, Enos. Depois no versículo 9. E depois do versículo 12. Viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel, muito bem. Versículo 15. 65 anos gerou Jared, muito bem. Vamos ver onde está depois de Jared. Versículo 18. Viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque, muito bem. Versículo 21. Viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Ok. Metusalém. Versículo... tem uma informação importante aqui para nós, né? Versículo 24. E andou Enoque com Deus e não se viu porque foi tomado para si. Versículo 25. Lameque. Muito bem, depois de Lameque, nós vamos encontrar no versículo 28. Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Versículo 29. A quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E aí nós vamos ver que depois de Lameque, versículo no seguinte, ele vai falar aqui de Noé, no versículo 31. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E Noé era da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Porém, Sem, Cã e Jafé, ele já vai aparecer no momento posterior. Se nós pegarmos a história, eu disse para nesse mapa que foi feito, estou fazendo conta de anos aqui, Sem, Cã e Jafé, ele nasce depois no segundo milênio, no segundo período. Ele não nasce, embora seja mencionado os nomes deles aqui, mas ele nasce depois do ano 1000, então no segundo dia. O que nós percebemos aqui então? Que no versículo que nós lemos ali, ele fala aqui a descendência aqui de Sete, teve esse Enoque andou com Deus. Nós falamos sobre Enoque. Enoque foi quanto depois de Adão? Alguém lembra? Nós lemos, está aqui para trás, né? É que eu pulei os textos. Ele foi o sétimo depois de Adão e ele foi arrebatado. O sétimo depois de Adão é arrebatado. Então é a descendência, né, das luzes, os filhos da luz, porque da descendência de Sete que vem todos esses, que vem Noé, depois vem Sem, da descendência de Sem, a gente vai falar um pouquinho da descendência dele, que vai sendo criado os demais familiares já no segundo dia que acontece. Mas aqui uma descendência que nós percebemos da luz e uma descendência das trevas. Qual que é a descendência da luz? Os filhos de Sete. E os descendências das trevas? De Caim. Por que a gente observa isso? Inclusive Enoque andou com Deus, foi arrebatado, assim como a igreja também. E aqui nós percebemos algumas coisas, né? Quais coisas? O primeiro filho que nós lemos aqui, melhor, o primeiro filho não, nós temos uma informação que aquele que amaldiçoasse, né, aquele que matasse a Caim seria amaldiçoado quantas vezes? 7 vezes. O primeiro filho de Adão chama quanto? Qual que é o nome dele? De Adão não, o primeiro filho sem ser Abel e Caim, depois que veio da descendência, chamava quanto? 7. Nós temos um
um 7 de maldição de Caim, nós vemos um 7 no filho de Adão, que é o primeiro. Nós vamos perceber que depois o primeiro filho de Caim chamava Enoque. Então, na descendência de Caim existia um Enoque. Na descendência de Sete tem outro Enoque. Nós percebemos que na descendência de Caim tem um homem que chama Lameque. Nós olhando para a descendência de Sete, tem um homem que chama Lameque também, mas são descendências diferentes, né? São descendências que a gente observa que são diferentes. Quando a gente olha para Lameque, o anterior a Noé, né? Lameque viveu quantos anos? Eu fiz questão de ler com os irmãos aqui. Não, quantos anos total, né? Versículo 31. Quanto? 777. 777, ou seja, depois de Lameque vem Noé. O que Deus faz com o povo depois, na época de Noé? Deus traz um juízo para a nação. Sim. E olha que o nome de Noé, o que significa o nome de Noé? Este consolará. Vocês não lembram algum nome de alguém que lembra de consolo? A profecia de Isaías, seu nome será Jesus, né, porque ele consolará o seu povo. O nome de Jesus está relacionado a um consolo. O nome de Lameque, depois de Lameque, Noé, também ele traz um consolo para o povo, é lógico que a destruição também. Se nós observarmos, estou falando para os irmãos 777, falar é só coincidência. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, quantas vezes nós encontramos esse número 7? A gente vê lá o que tem lá. 7 selos. Ele vai acontecer o número 7. Percebe que não é um número que está aqui, ele viveu 777 anos e está tudo bem. Depois de Lameque vem um juízo, né? Depois desse período das 7 igrejas, está vindo também um juízo. Só para os irmãos pensarem um pouquinho, que nós estamos falando da descendência de luz e trevas aqui. Tá bom? Só para os irmãos darem uma olhada. E ele falou assim, pastor, mas de onde você está tirando isso aqui? Essa descendência dos filhos aqui é de treva. O próprio apóstolo Paulo escreve isso, falando esse respeito, né? Só terminando aqui, irmãos, que dos filhos das trevas, perceba que nas trevas nós veio relacionado ao número 7, depois de 70 vezes 7. E Jesus, ele transforma isso, né? Até quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? 7 vezes? Não, 70 vezes 7, tá? Então perceba que está relacionado aqui ao pecado, mas também ao perdão, né? Lá na frente que Deus está. Eu ia falar só números, né? Pode ser, mas é muita coincidência para só números. Antes de Caim e Abel, existiu outros filhos. Sim. Só que a figura mais dele foi Caim, Abel e Sete. Ele não é mencionado. Tudo o que aconteceu antes da queda do homem, ele não é mencionado. Não é que Deus colocou Adão e Eva no jardim, eles já pecaram e já saíram. Não, eles viveram lá algum tempo. Quanto tempo? Não sei, né? Mas o diabo foi lá e tentou e expôs. Por que a gente fala que ele já tinha filhos? Porque Deus falou que a hora que eles pecam, uma das consequências, eu não li o texto porque eu não achei interessante, mas uma das consequências é que a dor da mulher seria multiplicada. Se ela nunca tivesse tido filho nenhum, por que Deus assim, olha, como consequência do teu pecado, a sua dor vai ser multiplicada? Eu falei para Deus assim, que dor? Eu nunca tive dor, eu não tenho, isso nunca me aconteceu. Não, a consequência do pecado é que vai ser multiplicada na sua conceição, para o nascimento do filho. Sim. Porque alguém fala assim, e Caim, ele subiu do lado oriental e casou, conheceu sua mulher e casou. Quem que era aquela mulher? Aquela mulher, mas não é que ele foi e casou, ele já saiu com a sua mulher. A sua mulher era dos filhos de Adão e Eva. Caim e Abel, referente ao bem e ao mal. Referente ao bem e ao mal, exatamente. Aqui quando a gente olha, observa assim, então tá,
quando Caim vai do outro lado, ele conhece sua mulher, tem filho, e outra pergunta, com quem foi que Sete casou? Sendo que só tinha Caim foi embora, Sete foi o primeiro filho. E aí depois fala que nasceu um outro filho dele que chamava Enos. Mas de onde que ele arrumou uma mulher para casar? Assim como Caim, eu pergunto, e com quem Sete casou? Ele já existia irmãs, família, primos, sei lá, já tinha uma descendência que tinha lá, a família já estava constituída, né? O único que a Bíblia menciona que fez um homem e fez uma mulher, então assim, Deus deixa bem claro, foi eles, o restante nasceu tudo de forma natural, não foi Deus que fez. Já tinha, é lógico, Deus fez, mas através das pessoas, né? Então, quando a gente observa assim, olha, o que está no primeiro dia, a gente vai concluir aqui. O que Deus faz no primeiro dia? Deus separa a luz das trevas. O que acontece em todo o primeiro milênio? Eu não tenho um mapa aqui para mostrar para os irmãos, mas nós vamos perceber que ao final do primeiro milênio, Deus havia separado a nação de Sete, os filhos de Sete, os descendentes de Sete, portanto, uma descendência bendita de uma descendência maldita, que é a descendência de Cã. Tanto é que, de Caim. Tanto é que Caim foi amaldiçoado e Lameque também foi amaldiçoado. Toda a descendência deles foi amaldiçoada. E elas duram até o dilúvio, mas o dilúvio é um assunto para o outro dia, tá? Então a gente observa isso. Então no primeiro dia que acontece isso. E aí os filhos da luz e das trevas, que eu falei para os irmãos, vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para os irmãos verem o que Paulo fala a esse respeito. Eu vou ler desde o versículo 1 para a gente entender que Paulo está falando exatamente da volta de Cristo, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais que vos escrevas. Lembrando para os irmãos que tempos e estações ainda não foram criados, porque os tempos e as estações, ele vai ser, o sol e a lua vai ter essa função. Porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, ou seja, o arrebatamento da igreja será dessa forma. Pois quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Lembrando que a volta de Cristo, ela é considerada como a mulher que está grávida. Lá no capítulo 24 de Mateus, ele fala a respeito dos princípios de dores, né? A mulher que está grávida, não é dessa forma que acontece, vê as primeiras dores, mas quanto mais vai se aproximando da gestação, o que acontece com as dores? São multiplicadas. O que está acontecendo conosco hoje? Esses princípios estão sendo multiplicados, as guerras vão ser aumentadas e já está lá em Israel, né? Então assim, olha, vai acontecer alguma coisa por agora? Não sei, mas a gente precisa dar uma olhada. Não sei se os irmãos têm acompanhado os noticiários, as pessoas, o mundo, de forma geral, até concorda que Israel deveria reagir, mas também está exagerando, né? Não era para tanto. Não sei se os irmãos têm acompanhado os noticiários. O que isso mostra? Que o mundo começa cada vez mais a se voltar contra Israel. Isso para nós é uma figura importante, tá? Aquela que está dor de grávidas, mas irmãos, para nós, Paulo escrevendo, mas vós irmãos, né, já não estáis em trevas. Mas o que tem a ver a treva? Já não está mais do diabo, já foi resgatado do mal. Vocês não estão mais em trevas. Para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Por que nós não estamos em treva? Porque todos vós sois filhos da luz e filho do dia, nós não somos da noite nem das trevas. O que são os filhos da luz, os filhos do dia? Filhos de Deus. E os filhos das trevas? Os filhos do diabo, que praticam o pecado, embora todos nós, a igreja, estávamos nas trevas e Deus nos chamou, né, para que resplandecesse a luz do Evangelho na nossa vida, então nós passamos agora a ser filhos da luz. Então perceba que o que Paulo escreve, ele trata de filho da luz e filhos das trevas. Quando a gente olha no primeiro milênio da humanidade, o que acontece? Nós vemos a criação, a separação dos filhos das trevas e dos filhos da luz.
Isso acontece no primeiro milênio da história, irmãos. Eu não estou com o mapa aqui para mostrar para os irmãos, mas vamos ver se a gente consegue um dia para mostrar para os irmãos, pegando as datas. Ao término do primeiro milênio, é isso que está acontecendo. No segundo milênio, né, acontece o nascimento, que nós falamos de Sem Cã Jafé, ele já entra no segundo milênio, no segundo dia. Então, o primeiro dia, lembrando para os irmãos, só recapitulando para a gente fechar, o que Deus cria no primeiro dia? Luz. O que era bom? Luz e trevas? A luz é boa, treva não. O que acontece no primeiro 1000 anos? Separação dos filhos das trevas, dos filhos da luz. Deus cria os filhos da luz, os filhos das trevas, a descendência que vai sobreviver, que vai continuar, é só de 7. Então, de Adão, ele pula para 7, para trás não sobra ninguém. Então, é isso que acontece no primeiro dia. Não sei se ficou alguma dúvida para os irmãos, ou se eu consegui mostrar para os irmãos qual que é a relação do primeiro dia com o primeiro milênio. É isso, né? Eu procurei dar uma resumida para os irmãos aqui, senão a gente poderia pegar muitos mais detalhes, mas só para os irmãos entenderem. Sim. Então, primeiro dia da criação até no dilúvio? Até o ano 1000. Por quê? No dia, vou antecipar um pouquinho, no dia 2 acontece o dilúvio, sim, no segundo milênio, mas Sem Cã e Jafé, eles já são filhos do segundo milênio, já nasce depois do ano 1000. Sim, é que assim, mas é que Adão estava vivo e os filhos também foram nascendo. Não é que ele viveu 900, aí se você pegar 900 dele, mais 700 do outro, mas vai chegar a 3.000, não é isso. É que eles foram vivendo juntos, na mesma época. Sim, Adão morre muito próximo já, né, da virada do milênio, que ele viveu 900 e poucos anos. Aí vai entrando. Quando Noé nasce, que tem quando Noé tem os seus filhos já são filhos do segundo milênio, né? Então vai entrar no segundo milênio. E evidentemente, o que acontece no segundo milênio? Noé, a gente tem o dilúvio, sim, mas o que tem, o que Deus cria no segundo dia? E quais as revelações que nós podemos tirar, que Deus estava mostrando que iria acontecer do ano 1001 até o ano 2000. É isso que a gente vai olhar na próxima semana. Hoje já é 9h20, não dá nem tempo de a gente começar, senão vai só começar e ficar perdido aqui. Esse é o primeiro dia. Deus cria as luzes, separa a luz das trevas. Sim. O que ela tem? Vamos dizer, o irmão Paulo está perguntando assim, você já ouviu falar de Lilith e o que ela tem a ver com isso? Bom, as pessoas por aí, não a Bíblia, diz que Eva foi a segunda mulher de Adão, que a primeira mulher de Adão foi Lilith, e que Lilith, por ser desobediente, Deus a amaldiçoou, colocou ela fora do jardim, e os filhos de Lilith, que seriam os filhos das trevas, seriam os filhos do diabo. Há séries por aí que falam que Lilith, inclusive, na história não bíblica, tá? Mas na história por aí, dizem que inclusive o próprio diabo teve relação com Lilith e os filhos dela. Era filho do diabo porque era filho do ser diabo com a humana Lilith, e ela foi a mãe dos filhos do diabo. Então, Lilith, na história que é contada, é isso. A Bíblia fala que Deus fez Eva, ela não fala que tinha atrás antes, nem mencionado, mas aí fora Lilith é isso que é contado. Inclusive, se você for pesquisar, ver vídeo, assistir filme, existem coisas sérias que falam isso, que conta isso. Tá bom? Então, essa Lilith, que é a primeira mulher de Adão, segundo eles falam, não a Bíblia, que diz que Eva era a segunda, ela, por ser desobediente, ela teve esse relacionamento com o diabo, e os filhos dela que eram os filhos do diabo. Mas não é bíblico, tá? Bíblico, Deus fez Adão e Deus fez Eva. Bíblico. Então, vamos ficar com a Bíblia. Mas só respondendo o que o irmão perguntou de Lilith, tá bom? Porque pode ser a dúvida de outros também. Ia falar alguma coisa aí? Alguém perguntou alguma coisa? Não, é que eu só tinha calculado aqui, eu aproveitei para calcular. Não sei se tem alguma relação também
mas do nascimento do primeiro filho de Sete, né, que é Enos, até o nascimento de Noé, somando assim todas as idades, né, que cada pai gerou um filho, dá 1.003 anos também, né? 1.003. Eu não fiz essa conta, mas teria que pegar, olha, quando Adão tinha 100 e poucos anos, ele gerou e vai pegando a partir daquela data de 100 e pouco e vai somando os próximos. Existe essa conta feita, né, que ela vai, pode ser que tenha dado mais ou menos isso mesmo, porque ele é na virada do milênio. Está na virada do milênio. Então ele vira o milênio mais ou menos, por isso que de Sem, Cã e Jafé, ele já nasce no início dos anos 2000, antes de Cristo, 2000 antes de Cristo. Tá? Inclusive essa geração deles, nós vamos perceber que a terra é povoada só com a descendência de Sete, porque de Caim morre. Nós vamos falar sobre o dilúvio, mas lembrando, quem que entra na arca? Irmãos, olha que coisa interessante. Qual que é o nome de Noé? O que ele representa mesmo? Descanso, né? Quando a gente observa, quantas pessoas entram na arca? Descanso e mais 7, certo? Quando a gente olha no arrebatamento, quem que vai estar no descanso? Cristo e as 7 igrejas. Quem são as 7 igrejas? Sim, já falamos sobre isso, mas só para os irmãos verem que os números estão mostrando a história, o Velho Testamento está mostrando o final para nós, às vezes a gente não percebe, né? Noé, que o nome dele, nós falamos todo dia, né? Significa descanso, que o pai dele falou que ele daria descanso, então Noé, descanso, com a sua mulher e mais 3 filhos e 3 noras, ou seja, Noé e mais 7. Quem que vai estar no descanso? Cristo, as 7 igrejas. 7 eras, mas assim, representado pelas 7 igrejas, né? Então, as 7 igrejas com Cristo. São números, é lógico que proféticos, não estão falando exatamente de números, mas existe toda uma simbologia no Velho Testamento. Por isso que eu digo para os irmãos, é interessante a gente conhecer o início. O início é Gênesis. O início mostra para nós o final. Tá? E tem muitas coisas que a gente não observa aqui. Fala, o que Deus criou no primeiro dia? A luz. Mas o que aconteceu no primeiro milênio? Isso que nós falamos hoje, de maneira resumida. Tá bom? Nós estamos falando de 1000 anos de história, afinal de contas, em pouco tempo, né? Sim. É tão comum nós encontrarmos na Bíblia, por que 7 dias? Nós já se perguntaram? Por que 7 festas? Para o povo judeu, no Velho Testamento, foi dado 7 festas. Por que não 8, não 5, não 4? 7. Por que no 7º dia? Sim, mas por que no 7º era o descanso? Quando a gente pega do ano do jubileu, o que era o ano do jubileu? 7 vezes 7 mais 1, 49 mais 1, né? Então a gente tem um ano de jubileu. Quando nós falamos, Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. A 70 semanas de Daniel é 70 vezes 7, 70 semanas de 7 dias, que dá os 490 anos. Quando a gente observa 12 tribos, por que 12? Quando a gente observa no Velho Testamento, em Apocalipse, nós vamos perceber lá que ele menciona 12 tribos, mas ele menciona, se a gente pegar esses números de 12, ele menciona no número 144, o que é 144, qual que é a medida da cidade, qual que é a largura, né, a altura e largura da cidade, 144, tem esse número repetido muitas vezes, a gente só não observa eles, mas eles estão lá. E por isso que a Bíblia diz, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mas para que ler o Velho Testamento? Isso já ficou no passado, sim. Tudo isso que nós falamos para os irmãos aqui, está tudo no Gênesis. Alguém já leu a genealogia de Caim? Alguém já tinha lido?
E alguém que já leu a genealogia de Caim percebeu que tinha um Enos e um Lameque lá? Que tem nas duas? Enoque e Lameque? Já tinha percebido que na de Sete também tinha? É só genealogia, para que eu ficar lendo genealogia? Né? A genealogia nos mostra algumas coisas também, tá bom? Não. Sim. É que eu perguntei para os irmãos, por que 7 dias? O que Deus estava mostrando em 7 dias? 7 milênios. Não milhões de anos, não bilhões de anos. Ele está mostrando 7 milênios, 7.000 anos. O que aconteceu no primeiro? Os irmãos podem perceber que isso aconteceu no primeiro. Nós vamos falar do segundo dia e vamos falar dos eventos do segundo dia. Os irmãos vão perceber que aconteceu no segundo milênio. O que aconteceu no terceiro dia? Aconteceu no terceiro milênio. O que acontece no quarto dia? Acontece no final do quarto milênio. O que acontece no quinto dia? Os irmãos vão perceber que está relacionado ao segundo dia e aconteceu no quinto milênio. O que acontece no sexto dia? Está acontecendo no sexto milênio. Nós estamos no sexto milênio. E a gente vai pegar as informações do sexto dia e nós vamos comparar o que está acontecendo conosco hoje. Que existia dinossauro porque não tinha vida, era vazia, né? E era vazia, então se era vazia, não tinha nada, tá? Mas a vida só existiu, aliás, perceba que nós falamos aqui, Deus fez no primeiro dia só a lua, não tem, só a lua não, só a luz, não criou nada de animais aqui. No segundo dia, não criou nada de animais, de vida. No terceiro dia, não criou nada de vida. A vida só começa a existir no quarto dia. E o que acontece no quarto dia? A gente vai falar sobre isso depois, tá bom? Mas tá bom. Alguma pergunta sobre o que nós falamos? Podemos encerrar? Ou fale-se agora, ou pergunte depois, né? Está mais relacionado, é que aqui no capítulo 5, quando fala que Sete nasceu, falou que ele era a semelhança e a imagem de Adão. E quando Adão foi gerado, ele foi gerado à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Tem um significado também? Eu não parei para ver, nem li, eu pulei, tá? Essa imagem pode ser isso, está relacionado para criar aquilo que Deus havia planejado, os filhos da luz saindo dele ali, alguma coisa nesse sentido aí. Fala que o homem é a glória, e a mulher também, a glória do varão. Eu especifico mais ou menos dessa forma, né? Uma simbologia, algo referente a. Mas perceba que assim, que Sete, se Abel não tivesse morrido, né, provavelmente nós estaríamos estudando sobre Abel. Como Abel morre, a gente estuda a descendência de Sete. Por quê? Nós lembrando que sempre era considerado o primogênito e sempre os homens. Nunca. Por que a gente fala, embora falar aqui de Lameque, né, que fala o nome das mulheres dele, mas não é mencionado. A linhagem ela vinha sempre do primeiro homem, nascido, teve 3 filhas mulheres, mencionava o quarto que foi homem, era mencionado o quarto, era o homem que era considerado o primeiro filho, porque ele era o cabeça da casa, o filho primogênito, o filho, não a filha, o filho primogênito.
Então não importava se ele era o primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas tinha de ser o filho homem, era o nome da família. Sim. Tanto é que você vai pegando as genealogias, raramente aparece nome de mulher. Às vezes acontece. Inclusive, a gente vai pegar da genealogia de Jesus, aparece Raabe, a prostituta, né? Porque houve uma importância na mudança que houve na vida dela. Mas são raros isso acontecer. Amém? Então tá bom. Primeiro dia, tudo tranquilo? Vamos acompanhar para o segundo dia. Não hoje, não. Quem? Raabe. Então, de onde que ela era, eu não sei, mas ela era de Jericó, né? Ela morava em Jericó. Agora, o que ela era, eu não sei falar. Não sei se a Bíblia fala, se fala, não sei. Precisaria dar uma olhada, não sei te falar. Tá bom? Que fala que ela era meretriz, né? Agora, se era moabita, eu não sei. E você pega informações reais relacionado ali à queda das muralhas, né, de Jericó, não cita de onde ela veio, fala que ela é uma prostituta. Sim. Era fora de Israel. Né? Então, mas a importância da vida dela é o seguinte, que ela não era da linhagem de Israel, mas ela foi incluída. Assim como nós, que não éramos, mas somos incluídos. Nós éramos jambujeiro, fomos incluídos na boa oliveira. Né? Amém? Pediu o pastor Moisés fazer a oração final, dar a benção final. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa noite.